Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma aula. Para quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura e eu estou aqui para a gente poder fazer discipulado juntos. Eu poder edificar a sua vida e você poder edificar a minha com a sua presença. Então vamos juntos para mais uma aula. Já aproveita que tá aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, porque toda semana sobe um vídeo novo aqui. Acompanha comigo, dá tempo, volta lá que dá tempo de você vir acompanhando. São 3 capítulos por aula e hoje nós vamos dar continuidade no 24, 25 e 26 em Gênesis. Bom, então no capítulo 24, Isaac já é moço, Isaac já cresceu, e Abraão pede para um dos seus servos ir buscar uma companheira para Isaac, né, uma varoa para o seu Isaac, uma mulher para ele. E um dos servos encontra Rebeca e leva Rebeca para conhecer Isaac. Então Rebeca se apaixona por Isaac, Isaac por Rebeca e eles se casam. Isso é o resumo do capítulo 24. E no capítulo 25, Abraão se casa de novo. A Sara morre e Abraão se casa com a Centura e tem filhos dela. Então Abraão morre em boa velhice e velhos e fartos dias e foi congregado ao seu povo. E sepultaram seus filhos Ismael e Isaac, o seu pai Abraão, tá? E ele morreu muito bem, muito feliz, viveu bastante, viu seus filhos crescendo, seus netos nascendo. E aqui no 25 ainda, no 19 vai falar sobre os descendentes de Isaac e no 24 já fala sobre os filhos Esaú e Jacó. E aqui no 25 diz que nasceram os gêmeos Esaú e Jacó, e Esaú nasceu bem peludinho, nasceu um pouquinho mais moreno, mais cabeludinho, mais fortinho, e Jacó nasceu mais clarinho, sem pelo nenhum. Então eram gêmeos, porém diferentes um do outro, com placentas diferentes, né? Como se fossem 2 gestações. Eu tive gêmeos, um casal de gêmeos, e cada um num saco gestacional. Eles são parecidos porque são irmãos, mas são 2 pessoas totalmente diferentes, como se tivessem nascido 2 pessoas separadas. A mesma coisa aconteceu com Esaú e Jacó, né? Gêmeos, porém diferentes. E Esaú, ele trabalhava no campo, ele trabalhava a caça, ele trabalhava caçando, e Isaac tinha mais feição por Esaú por conta disso. Já Jacó trabalhava em tendas e a sua mãe tinha mais apego a Jacó. Então Jacó era puxado de sardinha pro lado da mãe e Esaú puxado de sardinha pro lado do pai. Aqui no capítulo 25 diz isso, eu tô fazendo um resumo para vocês. Então Jacó, na sua velhice, chama Esaú para conversar com ele. Mas antes disso aconteceu o quê? Esaú trabalhava muito caçando, então ele trabalhava muito o dia inteiro e chegava em casa cansado, exausto, ao ponto de não conseguir nem colocar sua comida. E Jacó, como trabalhava em tendas, ele fazia ali as refeições, ele cuidava das tendas, ele fazia as coisas mais calmas, então ele conseguia fazer as refeições ali para que quando seu irmão chegasse, seu pai, sua mãe quisesse comer, já teria comida pronta. E nesse dia que Esaú chegou muito cansado e vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. Porque Jacó falou para ele: eu até te dou comida na sua mão, mas você tem que me vender a sua primogenitura. E assim, Esaú vendeu por um prato de comida para Jacó a sua primogenitura, né? Isso aqui no capítulo 25. E assim Esaú desprezou a sua primogenitura por causa de um grão de lentilha e um pouco de bebida, por conta do cansaço. Ele não deu valor a isso. E na época era uma coisa muito importante, porque a linhagem vinha do maior para o menor, né? A herança. Se era rei, quem tomaria o seu lugar era o primogênito, depois do primogênito vinham os outros. Então a primogenitura era muito importante naquela época. E Esaú, por um prato de comida, deixou e abriu mão, né? Então vamos para o capítulo 27. Então aqui no 27 é onde acontece todo o paranauê entre Esaú e Jacó, né? No 27 começa assim: e aconteceu que, como Isaac envelheceu e os olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E no 4 diz: faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou Isaac falando isso ao seu filho Esaú, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então Rebeca ouviu o pai, o Isaac, falando isso com Esaú, e foi correndo no Jacó e chamou ele para falar com ele. E no capítulo 27, no versículo 7, diz assim: traze-me e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe. E Rebeca, ouvindo isso, falou para o seu filho Jacó o seguinte: vai lá, você, corre
traz o cordeiro para a gente poder fazer esse guisado gostoso pro seu pai, no lugar de Esaú, porque ele quer abençoar Esaú. E eu quero que ele abençoe você. E Jacó falou assim, mas mãe, o meu irmão é cabeludo, meu irmão tem um cheiro diferente, tem uma pele diferente, tem a voz diferente. Meu pai, mesmo sendo cego, ele vai saber que não sou eu. E ela falou, vai, só faz o que eu falo. Então Jacó voltou, né, antes de Esaú, eles prepararam ali, que se chama agora ensopadinho, fez pro seu pai. E a mãe pegou a pele do cabrito que o Jacó tinha levado, enrolou no braço de Jacó para fingir que era Esaú. Então, aqui no 16 diz assim, que Isaac perguntou, meu filho, quem está aqui? Quem está falando comigo? E aí o Jacó falou, sou eu, pai, seu filho Esaú, seu primogênito. E aí ele comeu o guisado, ele falou assim, mas antes disso ele falou assim, vem cá para eu sentir você. Ele tocou na pele, né, sentiu o cheiro, e aí pensou que era Esaú, pensou que estava ficando doido, pensou, é o meu filho Esaú, né, ele é peludo, o mesmo cheiro, porque a mãe de Jacó colocou as mesmas vestes nele, que Esaú usava, e então Isaac abençoou o Jacó achando que fosse Esaú. Nisso que Jacó saiu de perto do pai, chegou Esaú com o cordeiro, fez o guisado e levou para o seu pai. Falou, pai, trouxe o guisado para você, para o senhor. E ele falou, mas eu já te abençoei, meu filho Esaú. Ele falou assim, não, pai, não fui eu. E ali ele descobriu que Jacó recebeu a bênção do pai antes de Esaú e mentiu. E aqui no capítulo 27 ainda, no 41, diz que Esaú se aborreceu muito com Jacó e prometeu matá-lo. Ele diz aqui, chegar-se a um dia de luto do meu pai e matarei o meu irmão Jacó. Ele falou isso para o próprio pai. E Rebeca ouviu isso e foi correndo contar para Jacó. E aí o próximo capítulo a gente vai fazer semana que vem, porque senão esse aqui fica muito estendido. Mas esse é o resumão do 24, 25 e 27, da onde nasce Esaú e Jacó, da primeira mentira entre irmãos, sobre primogenitura, sobre a bênção do pai com Isaac. Então, erradamente, Rebeca mentiu e ajudou Jacó a mentir dessa forma, né? E lá na frente tem consequências, mas a gente vai ver nas próximas aulas. Então a gente fica por aqui hoje e a lição de hoje é: não tenham filhos prediletos, não tenham, ama todos iguais, cuida de todos iguais, ensina todos iguais, porque isso causa problema dentro da própria família, né? Isaac tinha mais apego por Esaú, Rebeca tinha mais apego por Jacó, e olha o problema que deu, né? Então, o Isaac queria abençoar Esaú antes de morrer, além de ser o primogênito, ele tinha mais feições por ele. E Jacó com Rebeca. E Rebeca fez essa mentirada toda, fez esse teatro todo para que Jacó recebesse a bênção. Olha as mentiras ali dentro da família. Então, não tem preferidos, ame todos iguais, seja tudo com todos dentro de casa, o bem que quer para um, quer para o outro, para não causar esse problema, porque aí dentro da própria família começa essa discórdia. Porque os filhos começam sendo induzidos pelos pais dessa forma. Então, é isso. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana abençoada e próspera. Que Deus esteja com vocês todos os dias da vida de vocês. Que vocês sejam pessoas abençoadas. Que vocês consigam todos os dias lerem a palavra de Deus. Não saiam lendo a Bíblia de qualquer maneira para poder acabar rápido. Deguste cada capítulo, porque cada capítulo é importante, cada versículo é importante, cada palavra é importante. Muitas vezes Deus quer falar com você através daquele trecho bíblico que você está lendo, não apenas a história do que aconteceu, mas algo que Deus quer falar diretamente com o seu coração. Então, um beijo grande, até a próxima aula. Fica com a gente.